Eita, bom dia, muito bom dia, glória a Deus, estamos ao vivo, amém, dia um de 21, nessa jornada cujo objetivo é viver rompimentos na vida espiritual, né? Para você que vai nos acompanhar ao longo dessa jornada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a graça e a paz. Nesses dias nós estaremos desenvolvendo um estudo de fundamentação bíblica, amém? Com orientações claras para que a sua fé seja nutrida, seja alimentada, seja fortalecida. E para isso acontecer, é inegociável que as Escrituras, elas de fato tenham um lugar, deixa eu baixar aqui um pouquinho, um lugar na sua vida de prioridade, um lugar em que você possa ser conduzido, possa ser guiada, né, pelos preceitos, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Então, deixe eu organizar esse momento aqui. Pronto, agora sim, a altura está ideal. Então vamos aqui, né, iniciar esse tempo de oração, esse tempo de instrução, esse tempo de direcionamento, né, para que possamos viver uma vida de rompimentos, né? Primeiramente, vamos dar aqui algumas dicas, vamos trabalhar um contexto para essa mobilização, para essa campanha, né? Como é que ela surge, de onde é que ela vem. Na verdade, não é a primeira edição, nós já vivenciamos isso alguns anos atrás. É o momento em que você vai para um lugar de examinação bíblica, acerca da expectativa, ou melhor, acerca do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Seja com a sua identidade, seja com a realidade dos resultados que você vive, seja com áreas que são fundamentais e que trazem clareza daquilo que representa uma fé operante, daquilo que representa uma vida confiante nas promessas de Deus. E ali tiramos 3 dias, há 3 dias atrás, nós entramos numa mobilização de jejum para uma examinação da nossa vida. Examinar a vida quanto à realidade da vida com Deus, a vida interior. A vida com Deus fala justamente dessa dinâmica devocional, leitura da Escritura, solitude, jejum, oração, prática da palavra, né? A vida interior, que vai falar justamente dos seus sentimentos, como é que estão os seus sentimentos, se você está vendo uma montanha russa, se você está vendo instabilidade emocional, irritabilidade, tantas questões que de fato descaracterizam o domínio próprio, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, que representa o fruto do Espírito transbordando na tua vida, né? Também os pensamentos, uma área fundamental, uma área importante, área essencial, ponto zero, porque como você se imagina, não, você se torna. De tudo que você tem que guardar, a Escritura fala, guarde o teu coração. E para essa tradução, o coração representa essa dinâmica entre o que pensamos e o que sentimos, porque é isso que dá a direção, é isso que nos deixa vulnerável ou nos fortalece. Guarde isso. As crenças, né, por sermos seres habituais, na nossa constituição humana, neurológica, carregamos crenças. As crenças, elas estabelecem as lentes com as quais nós lemos o mundo. Cada um de nós tem uma bagagem de crenças cuja a calibração, né, para a clareza, a nitidez da vida é particular para cada um. Tá? Só que a fé é uma crença, mas nem toda crença é fé. E as crenças, elas nos deixam basicamente 2 aspectos. Ou elas promovem travas, ou elas nos dão molas. Ou a crença promove travas, ou elas nos dão molas que impulsionam a nossa vida. Então, quando falamos de fé, a fé é a crença resultante da palavra de Deus no nosso coração. E ela rompe. A fé, ela não permite que vivamos padrões que nos condicione fora do plano de Deus.
A fé nos leva a experimentar a condição de expressarmos que já não somos mais nós quem vivemos, mas que Cristo vive em nós. A fé nos dá um direcionamento claro acerca de quem somos, do que temos e do que podemos. Por quê? Porque somos o que a palavra de Deus diz que somos. Temos o que a palavra de Deus diz que temos. E podemos o que a palavra diz que podemos. E não somente pensamentos, e não somente sentimentos estão na vida interior, mas também a volição, vontade, escolhas, poder de decisão. E essa área da vida é uma área justamente crítica, uma área muito sensível e que precisa ser tratada. Avaliamos também a vida familiar, que aí vai se desdobrar na relação conjugal, relação com os filhos e parentela. Avaliamos também a vida comunitária, né, no tocante à sua prática de fé, seja no ambiente de fé, na comunidade de fé que você frequenta, seja na comunidade local onde você reside, lugares de influência onde você está, como no seu trabalho, lugares onde você transita, que tipo de testemunho, que tipo de influência, que tipo de impacto tua vida causa, uma vez que você carrega o poder de Deus, que você carrega a unção, falando da presença do Espírito Santo. E por fim, a vida de mordomia, que é a vida em que entendemos que o que está conosco hoje de recursos, sejam eles financeiros, bens materiais, tudo isso nos é dado para que administremos de maneira tal em que, primeiramente, o nosso caráter cristão venha para fora, acerca de não sermos pessoas que ostentam, pessoas que são avarentas, pessoas que se mobilizam de tal maneira para ter a sua vida ou a sua identidade sustentada por aquilo que tem, ao invés de fato expressar aquilo que é. Então, falaremos, nos examinamos em relação a essas questões e entendemos que nessas 5 áreas existem travas, existem bloqueios, existem condições que nos mantêm na incredulidade, que é não viver o padrão bíblico, não viver a expressão de frutos e resultados que apontam para uma fé que está de fato saudável, uma fé que está nos movendo em novidade de vida. Para isso, estaremos por 21 dias, às 5h30 da manhã, meio-dia e às 19 horas, com lives, para que então possamos ter um tempo de reflexão da palavra em direcionamentos claros. Por exemplo, hoje, dia 1, estaremos rompendo com a incredulidade. Estaremos dando uma tônica, dando direção, foco para essa realidade, a incredulidade. Então agora, deixe-me seguir para o roteiro, porque primeiramente, a título de contexto, para você que está chegando agora, para você que de repente não caminhou esses 3 dias conosco, caiu de paraquedas aqui, que negócio é isso? O que é isso? E qual o objetivo? O objetivo é levar você a transbordar. É você, de fato, desfrutar da vida em abundância. É você realmente viver uma vida de fé, uma vida em que você dobra os seus joelhos, você não somente vai ali para pedir no lugar secreto, porque também existe a preparação para esse momento. Existe diariamente uma rotina, um ritual e um treinamento ao longo desses 21 dias. Para mais informações, me chama aqui no direct. Para mais informações, acompanha não somente os nossos stories, as postagens que virão nos Reels e também naquilo que vai estar nas redes sociais. Vai ser muito bom você participar e a jornada é inteiramente gratuita, nada, sabe, custo zero. Recebemos de graça estaremos promovendo esse tempo. Um tempo de rotina com rituais e treinamentos, para que de fato, especificamente, lembre-se, a fé ela tem basicamente 3 aspectos para que ela se constitua como fé bíblica. O primeiro aspecto da fé bíblica é que a fé bíblica ela tem uma visão. A fé não é cega. Né? Vamos começar aqui já para dar a direção, porque de fato hoje essa primeira live ela é um pouquinho mais longa. Por quê? Por conta das orientações. Voltando aqui às questões do aspecto da fé. Primeira questão da fé bíblica é que ela tem uma visão. Ela não é cega. A palavra do Senhor, por meio do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 5, versículo 17, diz que nós não caminhamos por vista, mas por fé. A fé, ela não toma por referência a realidade que chamamos de relativa, porque a palavra final vem de Deus. A fé nos dá uma perspectiva, a fé nos ajuda a enxergar além do que vemos. Aspecto 2. A fé, ela tem uma confissão. Por quê? Porque sabemos perfeitamente que, diante da realidade natural, o campo semântico, que é o campo que nos dá valor, ou melhor, que nos dá significados, e para cada significado um valor, nós expressamos, né,
através da linguagem, o valor que as circunstâncias, que os acontecimentos têm para nós. E eu não sei se você sabe, aquilo que você fala programa a sua mente, aquilo que você pensa sai pela sua fala. Ou seja, estabelece uma linguagem. E nós temos uma linguagem própria, a linguagem das regiões celestiais em Cristo, a linguagem daquilo que estabelece a realidade onde estamos assentados. E de lá, a linguagem é falar de fé, falar segundo a palavra, estar em linha com Deus. Amós 3,3 diz que dois não podem caminhar juntos se não tem acordo. Não há como você experimentar o que Deus tem para a sua vida se você não concorda com aquilo que ele diz. Então, o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Você precisa entender que para que a tua vida prospere, para que você seja bem-sucedido, bem-sucedida no que quer que você faça, onde quer que você vá, 3 verbos, 3 aspectos são inegociáveis. E o primeiro dele é não apartar da boca o livro da lei. Vai lá em Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor, ao chamar Josué, e Deus tem um chamado para todos nós, ele diz, não aparte da tua boca o livro da lei. Ou seja, Deus estava falando de linguagem. Se você tiver que falar, fale aquilo que eu falo. Diga aquilo que eu digo. Primeiro ponto. Segundo ponto, medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite, ou seja, pense naquilo que eu falo. Pense naquilo que eu digo. E, por consequência, você vai falar daquilo que eu estou falando. E o terceiro aspecto, para quem quer prosperar biblicamente, segundo a direção de Deus pela fé, é você cumprir o que Deus fala. Cumprir o que está escrito. E essa é uma consequência de quem fala o que Deus diz e de quem pensa no que Deus fala. Qual é a consequência? Uma programação que blinda você de toda dúvida e receio para que de fato você prospere, para que de fato você rompa, para que de fato você viva a plenitude da fé, para que você viva em ousadia segundo aquilo que Deus chamou para viver. Porque o Senhor falou para Josué, assim você fará o teu caminho prosperar. Amém? Então, avançando para aquilo que nós estávamos dizendo, dos aspectos da fé, primeiro falamos que a fé ela tem uma visão, ela não é cega. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. A fé tem uma confissão, está lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo falando, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Ele diz, este é o espírito da fé. Amém? E por fim, a fé, ela tem obras. A fé, ela promove ações. A fé sem obras, ela é morta. Então nós temos Tiago capítulo 2, versículo 7, ou salvo engano 17, onde ele vai dizer justamente isso. A fé sem obras é morta. O próprio apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 22 e seguintes, ele fala, não se torne somente ouvinte da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, você ouve alguém falar, um exemplo aqui agora, você está me ouvindo falar da Escritura, você vai acompanhar ao longo desses dias muitos ensinamentos, você vai acompanhar também testemunhos, porque para cada ensinamento haverá algo prático para que você de fato experimente o rompimento. Amém? Então o que você vai perceber? Que nesse processo, Tiago diz que se você só ouve a Escritura, se você tão somente só assiste, né, a cultos, mas não vai para prestar o culto, para participar de forma ativa, o que vai acontecer? Você vai colocar um véu de engano sobre você mesmo e sobre si próprio, porque a fé carece de algo prático, a fé carece de um passo que você dá sem ver o chão, apesar de muita gente usar essa expressão, eu gosto muito dela, de você colocar o pé e Deus colocar o chão, porque por vezes não é que a fé é cega, a fé tem um caminho que se abre na medida em que você corresponde àquilo que Deus chama para fazer. Você dá o passe e vê que então você não vai cair, você vê que então as portas vão se abrir. É que nem quando você chega no shopping, sabe, a porta está fechada, mas quando você vai na direção dela e que você não para, ela se abre. Assim é o caminho da fé para mim e para você. Então, nessa condição, ele diz, não seja apenas aquele que ouve, mas seja um diligente praticante. Porque se assim você fizer, em tudo o que você fizer, você será bem-sucedido, você será abençoado. Tiago capítulo 1, versículos de 22 a 25. Guarda isso, lê lá. Mas agora vamos aqui, né, focar. Vamos aqui, logo de cara, vamos encarar, né, isso que hoje, para mim, né, está sendo o foco do nosso estudo, né, desse tempo que nós vamos gastar aqui, que nós vamos investir aqui, acerca de entendermos, segundo os ensinamentos bíblicos,
qual seria a raiz da incredulidade? A raiz que nutre em você bloqueios, impedimentos, barreiras. O coração endurecido, diz a Escritura. Um coração endurecido que se afasta da vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa na palavra. Quando a palavra deixa de ser prioridade, quando a palavra deixa de ser aquilo que você toma como referência para sustentar a sua vida, tenha certeza, racionalismos virão para justificar você não viver. Lembre-se, é dito que uma mentira, né? Porque a verdade está na palavra. Disse Jesus: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, no momento em que eu e você deixamos de atentar para a palavra, para andarmos de acordo com ela, para que ela espelhe a nossa vida, para que ela aponte os pontos cegos, os quais nós precisamos dar atenção, pontos de melhoria para com os quais nós tenhamos que corrigir. Quando deixamos de fazer isso, qual é a consequência? A incredulidade se instala. E a incredulidade, ela é uma crença, tá? É uma crença contrária à palavra de Deus. E lembra que eu disse aqui, né, que a incredulidade, ou melhor, que as crenças, elas nos trazem duas características, né, dois aspectos. Ou elas trazem travas, ou trazem molas. Né? E aqui nós temos que ela não é apenas uma dúvida intelectual. Na verdade, é uma postura moral de desobediência, uma desconfiança na fidelidade de Deus, que frequentemente é descrita como um coração mau e incrédulo. Então, e esse coração mau e incrédulo se afasta, se desvia do Deus vivo. Não é o Deus das denominações, não é o Deus das religiões organizadas, sistematizadas. O Deus vivo é o Deus que habita no coração de um homem que, quando aquecido, se move rompendo questões culturais, né, limites sociais, ideologias. Esse homem e essa mulher não está preocupado em estar aprovado, validado para aquilo com que as pessoas pensam. A preocupação dessa pessoa é tão somente manter o ouvido atento ao que Deus fala, para que a vida dela, na medida em que ela corresponde àquilo que ela recebe da parte de Deus, a vida dela expresse, manifeste os frutos do que Deus disse. Essa é a condição de rompimento que nós estamos buscando em cada uma dessas 5 áreas que são fundamentais, porque essas áreas representam justamente os dedos de uma mão, e elas, quando estão de alguma forma, a mão, quando está de alguma forma limitada, comprometida, impede você de trabalhar, impede você de executar, impede você de ter os resultados daquilo que é a sua força de trabalho. Então, fica atento. Na sequência, nós temos, dentro do aspecto da incredulidade, nós temos ali, olha que está chegando aqui a irmã Wilma Norberto, seja muito bem-vinda, graça e paz, que bom que você chegou. Né? As principais raízes da incredulidade na Bíblia, principais raízes da incredulidade. Hoje estamos aqui para combater a incredulidade. As principais raízes da incredulidade, dureza de coração, amém? É a recusa em se render a Deus e a resistência à sua voz, fazendo com que o coração se torne insensível, impedindo, bom dia filho, que a fé brote, impedindo que a fé reverbere, impedindo que a fé traga resultados. 2. Orgulho e autossuficiência. É mais uma das ramificações da incredulidade. Né? A incredulidade prefere confiar no próprio entendimento. Nós temos a advertência da palavra, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie em Deus, diz Salomão, pela lucidez dada pelo Espírito Santo, e não se apoie no seu próprio entendimento. Né? Não fique limitada na sua inteligência, na sua intelectualidade. Nós carecemos de revelação. Alan Santana, servo de Deus, chegando aqui também, louvado seja Deus, glória a Deus. Olha o povo aqui, ó. Eita, povo lindo chegando. Amém. Não se apoie no seu próprio entendimento. Essa é uma das ramificações da incredulidade. Se apoiar no próprio entendimento. Isso também aponta para uma raiz chamada soberba, que no grego significa supérpia, que quer dizer uma supervalorização daquilo que você pensa, em detrimento daquilo que Deus diz. E isso geralmente é resultado de fortalezas que o apóstolo Paulo, e nós vamos trabalhá-las, tá? Ao longo dos 21 dias, o apóstolo Paulo fala sobre as armas poderosas em Deus para destruir fortalezas que ele descreve como raciocínios, como logismos, como argumentos, como seduções, formas de conduzir o pensamento que fazem com que a pessoa se torne resistente àquilo que Deus fala, que fazem com que a pessoa de fato se posicione como alguém que não crê naquilo que Deus disse. Então, esse é um alvo para nós combatermos. Amém? E
Ponto. Nós temos aqui agora um terceiro aspecto, né, de ramificação da incredulidade. Nós vamos falar de 4 hoje, que é o amor ao pecado. Nossa, nós sabemos, o pecado, ele bloqueia a nossa relação com Deus. Não é Deus quem se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. O pecado, ele é visto como uma transgressão da lei, uma desobediência consciente, uma desobediência intencional para com aquilo que Deus tem na sua palavra. Obviamente, o pecado vai promover incredulidade. Obviamente, o pecado, segundo a raiz hebraica, chamada amartia, quer dizer errar o alvo. Deus tem um alvo para mim e para você, e o alvo dele está na palavra dele. Jesus é a referência, ele é o verbo encarnado. E ele fala claramente, Senhor, a orar em João 17, o capítulo ali da oração sacerdotal, ele pede para que Deus nos santifique na verdade, sendo a palavra a verdade. E ele diz, não oro somente por estes, mas por aqueles que passarão a crer em mim por conta da tua palavra. Eita, Cláudio Oliveira chegando aqui, Deus abençoe. Então, assim, é fato, temos que nos examinar. E a pergunta é, examinar quando? Obviamente, se você quer viver fé diariamente. Diariamente, porque a vida do justo é pela fé. Hoje é um dia para você viver fé. Porque se você não vive fé, você não vence o mundo. A nossa fé venceu o mundo. O mundo, ele vem em sentido contrário a todo homem, toda mulher, cujo coração foi despertado para a realidade do Deus vivo, não do Deus das religiões. O Deus das religiões, né? E aí, nesse momento, talvez alguém possa pensar acerca de nós estarmos, talvez, sugerindo algo, indo de encontro ao credo das pessoas. Não, há um respeito para aquilo que as pessoas de fato adotam em suas vidas. Por quê? Porque cada um é responsável pelos resultados que tem em sua vida. Mas quando falamos de fé, as placas caem por terra. Quando falamos de fé, nada tem a ver com aquilo que os evangélicos, ou nada tem a ver, vírgula, está presente, mas não quer dizer que tudo aquilo que é praticado entre os evangélicos, católicos, sei lá, na ramificação da cristandade, que as pessoas estão vendo fé. Não, não, não. A fé, ela traz resultados pontuais acerca de você estar obedecendo a Deus, de você estar se santificando para ter uma vida de fato dedicada ao Senhor e, consequentemente, sendo fiel a Ele, não negociando princípios e valores, independente da pressão social, independente do que as pessoas venham pensar de você. Tem que haver, de fato, algo muito claro acerca de uma examinação para que você, de fato, tenha, como disse o apóstolo Paulo, a certeza de que você está na fé. Se ele nos traz essa advertência que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, em que ele fala, examine-se para ver se você está na fé. Se ele fala para examinar, é porque de fato existe a possibilidade de você pensar que está na fé e não está. Lembre-se, uma mentira contada várias vezes se transforma numa verdade. E muitas pessoas não estão tendo resultados, não estão tendo sinais seguindo, não estão de fato num bom combate da fé, não estão experimentando aflições porque estão firmes na fé, não estão experimentando perseguições porque de fato são pessoas que não abrem mão de princípios e valores. Estamos muitas vezes vivendo a vida líquida, uma vida gasosa, uma vida que se molda, uma vida que se ajusta, uma vida condicionada ao que as pessoas dizem, àquilo que elas pensam, à validação delas, ao medo, ao receio, à ansiedade, à indisciplina, à falta de foco e, consequentemente, ao orgulho, uma forma de pensar na qual você diz, não me julgue, mas você já está sendo julgado pela palavra, porque a palavra é muito clara em dizer, não adianta, se você não pratica o que está escrito, você está se enganando. E essa jornada, tenha certeza, é uma jornada de confronto. Se você perguntar, Fernando, quem é você? Alguém que quer ser confrontado. Alguém que quer honrar a Deus. Alguém que quer ver fé. Alguém que não quer, de maneira nenhuma, ter uma vida sustentada pela validação. Estamos nas redes sociais e, obviamente, hoje pela manhã, meditando no secreto, o Senhor me trouxe clareza, se prepara para os haters. Sim, eles vêm para nos alimentar. Por quê? Porque a nossa mentalidade é reversa. A gente não está aqui para depender do que as pessoas vão dizer. Esse é o treinamento para nos fortalecer, para nos fazer ter a metacognição. Pensar, por que eu estou dependendo? Por que eu estou preocupada? Por que eu estou ansioso? Como que vão dizer ou pensar acerca daquilo que eu sei que tenho que viver, porque genuinamente eu nasci de novo. Genuinamente eu pertenço a Deus, eu sou um crente de verdade. Se você quer abraçar a verdade, vai perder a tranquilidade. Se você quer abraçar a verdade, você vai vir para o confronto, não vai ter conforto. É fato. Temos que entender isso. A fim de crescermos, temos um caráter aprovado por esses ajustes, por essas batalhas internas que, uma vez vencidas, externamente estabelecem a vitória. Amém? Então, seguindo aqui para o último ponto da incredulidade, temos um exercício prático hoje, tá?
aqui ao final dessa live, mas a negligência da palavra. Esse é o ponto que é uma das ramificações também da questão associada à incredulidade. A negligência da palavra. E para isso nós temos o quê? A falta de audição, meditação nas Escrituras enfraquece a fé, né? Pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós temos esses aspectos, tá? Aspectos que são ramificações que alimentam a incredulidade, que impedem você de romper, que fazem com que você tenha uma vida com Deus, que na verdade não é uma vida com Deus da Bíblia, o Deus vivo, mas o Deus da sua cabeça. O Deus que você, sabe, fala para as pessoas, né, numa justificativa, com todo respeito, é sua, eu não tenho nada a ver com isso. Aqui é só contexto geral, mas a justificativa é de que Deus me entende. Você que está aqui participando agora, eu gostaria, por favor, saber de Alain, né, saber aqui, eu não sei se ainda está aqui presente, né, Norberto daqui, louvado seja Deus, né, Wilma também está aqui, né, você que está aqui presente, escreve aí no chat, participa aqui comigo, interage, já estamos no final. Deus te entende? Fala aqui comigo, Deus te entende? Escreve aí, por favor, se Deus te entende. Né? Eu só vou avançar agora para o final, já estamos finalizando. Né? Nós já vamos entrar na proposta do exercício, tá? Do exercício prático para hoje, para quem vai, sabe, buscar esse dia 1 de rompimento, e logo ao meio-dia teremos um momento, e detalhe, todas as manhãs estamos consagrando um jejum. É 21 dias jejuando pela manhã, tá? Aqui ao final é uma oração apresentando o jejum. E hoje, domingo, estarei mandando lá no grupo, de hora em hora, uma oração, cobrindo a manhã do primeiro dia em jejum, rompendo. Amém? Rompendo com a incredulidade. Então você que está aqui, não estou vendo o chat, não sei se ele está desligado, não sei se você escreveu alguma coisa aí, por favor. Deus te entende? Entende sim. Alan falou, aleluia. Samuel entrou aqui, louvado seja Deus, né? Entende, aleluia. Agora eu te pergunto, você que disse aqui, que escreveu que Deus me entende, por favor, eu pergunto. Não, você falou que Deus te entende. Ok, eu concordo. Deus te entende, Ele me entende também. Mas a pergunta é, por que Ele te entende? Quer dizer que Ele concorda com a relação em que Ele deixou de ser prioridade na tua vida? Porque Ele entende as suas lutas, suas limitações. Ele vai concordar com o estilo de vida, de altos e baixos emocionais que você vive. Porque Ele te entende, Ele vai concordar com esse distúrbio emocional, essa irritabilidade, as grosserias. Ele vai concordar com essa coisa desse nervosismo que não cessa, esse pânico, esse medo, essa ansiedade. Ele vai concordar com isso, porque Ele te entende. Ele vai concordar com que você faça escolhas sobre decisões que estão a cada dia abortando a glória dele na tua vida, porque Ele te entende. Ele vai concordar que você tem uma vida conjugal em que você, enquanto esposo, enquanto marido, não discipula a sua esposa, não a vê como vaso mais frágil, fala de forma grosseira com sua esposa, não trata ela da forma devida. Você, enquanto esposa, irritadiça, histérica, por muitas vezes, né, provocando barracos em casa, onde ao invés de ser a sábia que edifica, está sendo a tola que destrói. Deus entende, quer dizer que Ele vai concordar com isso. Ele vai concordar com que você não eduque os seus filhos, que você não discipline essa criança, que ela seja cheia de vontades, onde ela chega te fazendo passar vergonha, sendo uma criança entregue a si mesma, para que futuramente te faça sentir vergonha, ou até mesmo morra precocemente por falta de correção. Ele concorda com isso porque Ele te entende, Ele aceita que você, na comunidade em que você vive, tem uma vida dupla, uma vida de máscaras, em que as pessoas olham para você, elas sabem do que acontece na tua casa. As pessoas comentam porque todo mundo observa todo mundo, e os crentes, na verdade, são pessoas que são alvos na sociedade, local onde elas vivem. Porque ele entende, ele vai concordar com isso na tua vida. Ele vai concordar que você seja alguém que não testemunhe, sabe, que não chegue no horário no seu trabalho, que você não seja o primeiro a chegar e o último a sair, que você não seja aquele que faz o que faz não por conta de um patrão que está te observando, te supervisionando, mas fazendo porque você faz para ele. Porque ele te entende, ele vai concordar que você se mova de maneira como que um camaleão. Não. Porque ele te entende, ele vai te aceitar com a vida quebrada financeiramente. Uma vida de quem compra e não paga. Uma vida de quem não consegue prosperar. Uma vez que ele disse que você vai prosperar. Que tudo que você fizer vai prosperar. Que a palavra deixa claro que é para que você seja bem sucedido. Que a palavra deixa claro que você já foi abençoado. Não será, já foi abençoado. E abençoada com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Mas que estão sendo resistidas. Porque você, de fato, está experimentando um estilo de vida que bloqueia.
Um estilo de vida que impede que elas se manifestem, que os sinais sigam, porque você não está vivendo fé bíblica, genuinamente. Então é tempo de entender que Deus entende, mas não é porque Ele entende que Ele concorda. E já que Ele não concorda, não temos como andar juntos. E não é que Ele se afaste, somos nós que nos afastamos. Porque Ele é uma direção clara para mim e para você, mas por se apoiar no próprio entendimento, a gente desvia disso. E aqui é tempo de confronto. Aqui é tempo de você analisar, de examinar e entender. Você precisa combater a incredulidade. Você precisa se levantar pela palavra de Deus. E isso é você se fortalecer interiormente. É você se encher da palavra. É você orar em línguas. É você ir para o lugar secreto. É você gastar tempo em oração, lendo a palavra. É você, de fato, experimentando a versão de você conforme o plano de Deus para a sua vida. Eu não tenho dúvida, vai acontecer. Já rompemos, não somos mais os mesmos. Hoje estamos melhores do que ontem e amanhã estaremos melhores do que hoje. A cada turno de cada um dos 21 dias estaremos rompendo e experimentando gradualmente resultados que ao final de 21 dias mostrará que já não somos mais as mesmas pessoas, que estamos avançando para coisas maiores e melhores que são reservadas para nós, para mim e para você. Amém? Então agora estamos chegando no final. Aleluia. Chegando no final. E para que esse vídeo não fique muito longo, né, nós vamos lançar nos stories as atividades. Vamos lançar lá no grupo as atividades de hoje. Porque você precisa, são 3 aspectos para que você caminhe bem nessa jornada. Você precisa de uma rotina, você precisa de um ritual e de um treinamento. Essa jornada é uma jornada de confronto. Repetindo, rotina, ritual e treinamento. Rotina é ter horários específicos. Nós já determinamos, já está aí, né? 5h30 da manhã aqui todos os dias, os 21 dias. 5h30 da manhã, meio-dia, 19 horas. Tá? Ontem não pudemos, questões técnicas nos impediram de estar, mas às 23h30 estaremos ali num tempo profético, rompendo, né? A hora de romper. Quando um dia finalize e o outro começa, estaremos em oração, profetizando sobre a sua vida, declarando o teu nome, falando do novo dia, o que ele vai ser com base na palavra de Deus. Amém? Rotina. Ritual é quando você para dentro da rotina para sustentar essa rotina através da oração, leitura da palavra, jejum e prática. Né? E isso estabelece o quê? Um treinamento em que os resultados que você vai tendo dessa rotina, né, da sequência desse horário, desses rituais, vão te dando referências de ajustes para a tua vida. Referência de ajustes para aquilo que você não fazia, agora você vai fazer. E o que é legal, o que é lindo, o que é glorioso nisso, é que quando você começa a fazer coisas diferentes, resultados diferentes começam a se manifestar. E olha, isso não é espiritual não, viu? Isso é físico, isso é humano. Qualquer pessoa que faz algo diferente tem resultado diferente. E se é espiritual, transborda de maneira plena e abundante. Se prepara. Vai acontecer. Por quê? Porque você já começou. Você rompeu a inércia da paralisia. Você rompeu a inércia do repouso e entrou agora no movimento inercial de quê? De rompimentos. Você está indo para cima para romper. Em o nome de Jesus, já está acontecendo e vai se manifestar de maneira a que você possa apalpar, a que você possa segurar, a que as pessoas possam ver e então glorificar o Deus que honra a palavra dele na vida de quem crê. Eu deixo uma palavra final nessa manhã, Isaías 64:4, que diz que os tempos antigos nunca viram e nem ouviram de um Deus que trabalha. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Esse versículo na Escritura ele é restritivo. Pastor, o que é isso? Fernando, o que é isso? Restritivo é o que não é para todo mundo. A palavra é clara em dizer: Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Quem espera em Deus não é incrédulo. Quem espera em Deus está se movendo em fé. Quem espera em Deus está com o coração, ao invés de endurecido, aquecido. Quem espera em Deus, ao invés do orgulho e autossuficiência, está desenvolvendo humildade. Quem espera em Deus, ao invés de amor ao pecado, está se santificando. Apocalipse 22 é dito, né? Santifique-se ainda mais ou suje-se ainda mais. A palavra dá as duas opções, ou de nos santificarmos ou de nos contaminarmos. Porque o Senhor fala, estou vindo em breve e trarei a recompensa para cada um, seja para quem se suja, para quem se contamina, seja para quem se santifica.
né? E, obviamente, a negligência da palavra se torna agora um lugar de prioridade da palavra. Amém? Então, vai seguir aí lá no grupo um PDF com exercícios em relação à temática que foi trabalhada hoje, para você treinar, para você exercitar ainda hoje. Se você começar a fazer o que você nunca fez, você vai começar a experimentar o que você nunca experimentou. Né? Quem quer chegar onde nunca chegou, tem que fazer o que nunca fez. Amém? E para você que vai acompanhar, né, nós vamos colocar corte dessa meditação, está um pouquinho longa, me perdoe, é o primeiro dia, primeiro horário, então orientações vão sendo dadas aqui, mas stories vão ser lançados aí, as redes sociais. Hoje eu ativei o Facebook, já já esse vídeo vai estar subindo lá no nosso canal no YouTube. 2 canais vão estar, sabe, sendo alimentados. É o canal Fernando Salles no YouTube e também o canal Hora de Romper, que é um canal novo que está surgindo nessa jornada, tá? Para que você e outras pessoas, eu digo, tá? Convide pessoas, tá? Fale para as pessoas. Comece, porque assim, tudo isso é para que o ID, né? Não é para que a gente tão somente, sabe, se sinta bem, de ter uma vida que de fato manifesta resultados. Isso é bom para a glória de Deus, isso é bom porque aponta para uma vida que não está voltada para o nosso umbigo, está voltada para os céus, mas também o Senhor, ele tem um grande anseio, as almas. E somente quem é resgatado, resgata. Somente quem é marcado, gera marcas. Somente quem é impactado pela eternidade impacta o tempo presente. Amém? E você foi chamado para isso. E eu estou aqui para caminhar de mãos dadas com você. Eu estou aqui para orar e interceder por você e peço que você ore e interceda pela minha casa. Que você ore e interceda pela minha vida. Essa jornada experimentada alguns anos atrás, ela foi algo tremendo. E agora nós estaremos desenvolvendo-a de maneira intensa e profunda. E ao longo desse ano não será apenas essa edição, né? Depois dos resultados teremos outras edições. Então você que está chegando, você que está pela primeira vez aqui acompanhando, se prepara, porque um tempo novo está decretado sobre a sua vida. Um forte abraço a você que esteve aqui, a Alan Santana, né? Você Norberto, você Wilma, né? Os 3 que estão aqui, e louvado seja Deus que meio-dia estamos de volta. Daqui, deixa eu ver aqui o horário, são agora 6 horas e 9 minutos. Isso quer dizer que entre 7 horas e 8, oração no grupo, um áudio de oração de rompimento, aonde estaremos declarando, não somos mais os mesmos, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Viver novidade é o que Deus chamou para você, ter uma nova mentalidade. Hoje é dia de renovar a mente, para que a fé brote, para que você de fato seja encorajada a ousar. Você não é covarde, não recebeu espírito de covardia, mas de poder, de intrepidez, de coragem, de ousadia, para viver em amor, tendo domínio e controle de si mesmo e si própria, para que então você seja um instrumento afiado de Deus na terra. Amém? Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Aguarda aí daqui a alguns minutos, lá no grupo do WhatsApp, você que tiver desejo de participar, manda o seu contato, um novo grupo será feito, que é um grupo justamente desse movimento que está acontecendo já, né, nos 21 dias, e em nome de Jesus, creia, pratique, experimente a fidelidade do Senhor. Ele está pronto para trabalhar por aqueles que esperam nele. E quem espera em Deus está firme na palavra. Quem espera em Deus está no lugar secreto. Quem espera em Deus jejua. Quem espera em Deus profetiza. Quem espera em Deus declara. Quem espera em Deus busca o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Graça e paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.